A gente tem um copo, uma roda, um objeto pendurado. Quando liberado, o objeto suspenso acelera para baixo. Esse cara aqui acelera para a direita e o fio faz a polia girar sem deslizar e sem nem esticar o fio. Vocês vão ter exercícios na lista para resolver em detalhes. Então aqui a gente vai simplesmente responder essa questão. Classificar em ordem decrescente a tensão aqui nessa parte do fio, a tensão nessa parte do fio e o peso desse cara. Se alguém tiver tentado a pensar já que a tensão no fio não muda ponto a ponto porque o fio é leve, se vocês lembrarem lá quando a gente mostrou que fio leve implica tensão não muda, a gente analisou um pedacinho de corda e a gente viu que, bom, se a gente considerar a massa da corda, então tem inércia entre dois pontos, certo? Então, se tem inércia acelerada, tem uma força resultante, certo? Aqui, embora o fio não tenha inércia, tem inércia desprezível, tem inércia acelerada aqui, tem inércia acelerada aqui e tem inércia acelerada aqui. Então, se essa inércia aqui está acelerada, no caso é um corpo em rotação, então a gente sabe que vai ter um torque resultante. E agora eu vou mostrar para vocês que isso significa que as tensões são diferentes e a gente vai, inclusive, ver quem que é a maior delas. O que a gente sempre começa fazendo? Diagrama de corpo livre. O M1 e o M2 estão simplesmente transladando. Nenhum deles vai girar, a gente vai supor isso. Então, a gente pode tratá-los como partículas. Então, aqui, diagrama de corpo livre do M1. Temos peso normal, aqui sustentando ele, para ele se mover na horizontal. Não tem atrito, então aqui na horizontal a gente só tem essa tensão, que eu vou chamar de T1. Diagrama de corpo livre do M2, também tratando como uma partícula, a gente tem o peso dele e a tensão 2. Estou desenhando tudo mais ou menos do mesmo tamanho para não chegar com nenhum viés. Diagrama de corpo livre da polia que tem inércia I de rotação. No caso, a gente precisa tratá-la como um corpo extenso e considerar onde cada força está sendo aplicada. O fio, ele está vindo aqui, ele tem contato com ela, certo? O que está acontecendo? O M2 está sendo puxado para cima pelo fio, então o M2 puxa o fio para baixo. E esse fio, esse pedaço de fio, ele puxa aqui a polia para baixo no ponto em que ele tem um contato com ela, ou mais especificamente no ponto em que ele perde o contato com ela, aqui tem essa força. Sim, cada pedacinho do fio está fazendo uma força aqui no contato que tem, certo? Tem um atrito estático ali para não ter deslize, e cada centímetro, digamos, que o centro de massa do M2 desce, a gente tem um ponto aqui na periferia da roda, fazendo um arco de circunferência de 1 centímetro. Esse fio aqui desloca 1 centímetro e o centro de massa do M1 desloca 1 centímetro. Isso, então, dá para gente que as velocidades escalares do M1 e do M2 são iguais e são iguais à velocidade linear de um ponto na periferia aqui da polia. Então, se a gente escolher aqui um eixo x1 e um eixo x2, a gente vai ter velocidade do 1 em x é igual a velocidade do 2 em x, que é igual a velocidade linear aqui, certo?
Bom, então eu tenho velocidade angular da polia vezes o raio da polia. Só que esse sinal aqui vai ser positivo se a gente considerar o sentido positivo de giro aqui de acordo com esses eixos. Daí, nesse caso, fica bem importante a gente fazer uma boa escolha de eixos para não acabar perdendo os sinais aí. Se já não era conveniente escolher os eixos do 1 e do 2 aqui no sentido do movimento de um e de outro, de tal modo que o sinal relativo aqui é positivo, se já não era conveniente antes, agora certamente deve ficar, porque se a gente escolhe o eixo de rotação aqui positivo nesse sentido aqui, então, se o M1 se move para cá e o M2 se move para cá, a rodana gira para cá, que é o sentido, pega a mão direita, é o sentido para dentro. Então, eu vou pegar esse eixo Z aqui da polia. Assim, eu tenho, de fato, que esse sinal aqui é mais. Se eu escolhesse o eixo Z saindo do plano, eu teria um sinal de menos aqui. Tá legal? Muito cuidado, porque um sinal ali no meio das contas já pode dar vários problemas. Voltando então às interações, o M2 está puxando o fio para baixo, que puxa aqui a rodando para baixo. A gente pode representar a força desse pedaço de fio aqui puxando aqui a rodana, fazendo uma força aqui para baixo. Então aqui, ó, eu tenho para baixo na direção do fio, desse pedaço de fio, certo? Essa força que eu vou chamar de tensão 2 na polia, que é a força que esse pedaço aqui do fio está fazendo na polia, que é na direção do fio, puxando aqui nesse ponto. E daí a polia, ao girar, vai puxando esse pedaço de fio para cá. Ação e reação, esse pedaço de fio puxa a polia para cá. Então, eu tenho aqui a tensão desse pedaço 1 do fio na polia. No caso, como o fio é leve, o que a gente tem? Que o módulo da tensão 1 na polia é igual ao módulo da tensão 1, certo? Tensão desse pedaço de fio no M1 e a tensão desse pedaço de fio 2 aqui na polia tem a mesma intensidade que a tensão que esse fio faz no M2. E daí, aplicando segunda lei de Newton para todo mundo, a gente tem, bom, força resultante no 1 é massa do 1 vezes aceleração. Então, a gente tem peso mais normal é igual a massa do 1 vezes aceleração do 1 em y. Estou pegando um eixo y aqui, tá? Ao invés de colocar essa aceleração como vetor, eu posso já colocar um menos m1g, tá? De todo modo, temos então para a direção x, que é a que nos interessa, T1 é igual a m1 vezes aceleração do 1 em x. Aqui para o 2 a gente tem m2g menos t2 é igual a m2, aceleração do 2 em x. E para a polia, o que a gente tem? Bom, a gente precisa identificar o eixo de rotação aqui no meio, né? E aqui a gente tem o R1 para tensão 1, o R2 para tensão 2, para a gente poder calcular os torques. Tem mais alguém com quem a polia está interagindo. Quem é? Tem esse apoio aqui, certo? Porque é o seguinte, o centro de massa da polia vai acelerar? O centro de massa está paradinho. Vamos supor que o centro de massa esteja aqui
em cima do eixo de rotação. Então, ele não está se movendo. Se o centro de massa tem aceleração 0, então, bom, a massa da polia vezes a aceleração do centro de massa dela vai ser a força resultante externa dela. Então, a força resultante, a soma das forças na polia tem que ser 0. Isso significa que tem que ter mais uma força que equilibra essas duas. Essa força quem faz é esse suporte aqui. Dessa forma, a partir do equilíbrio do centro de massa da polia, eu sei que esse suporte faz uma força aqui assim, bem em cima do eixo de rotação. Eu vou chamar essa força aqui de força de apoio. Notem que a direção dela não é necessariamente aqui a direção desse mecanismo. Vou até chamar de força de suporte. A gente pode pegar, somar essas forças aqui, certo? E a gente tem a força resultante na polia, que vai ser a massa da polia vezes a aceleração do centro de massa dela, que a gente está supondo que está no eixo de rotação, portanto, 0. Agora, o torque resultante na polia vai ser o torque aqui do pedaço 1 do fio, mais o torque do pedaço 2 do fio. Bom, posso escrever aqui o torque do suporte, que vai ser 0, porque ele está sendo aplicado bem em cima do eixo de rotação, então o R dele é o vetor nulo. Escrevendo então em termos das componentes aqui, a gente tem o quê? O torque 1. Positivo ou negativo? Bom, vamos ver a direção dele. R, vetor força, tá? Para fora, certo? Só que para fora é negativo para a gente, com esse eixo aqui que a gente adotou para ter essa relação entre as velocidades e entre as acelerações. Então, esse torque aqui, pegando a componente Z, a gente vai ter menos R1, T1 na polia. Torque 2, bota aqui para a regra da mão direita, certo? Faz o giro aqui, vai ser positivo esse torque, porque vai estar para dentro. Então, aqui a gente vai ter mais R2, T2P, certo? Mais 0. Isso daqui vai ser igual a inércia vezes aceleração. Momento de inércia vezes aceleração angular. Qual o tamanho desses raios? O raio da polia. Então, eu posso até pôr em evidência aqui o raio da polia e tenho menos tensão 1 mais tensão 2 é igual a Iα. Então, olha a diferença que a gente tem em relação ao que a gente fazia quando ignorava a massa da polia. Antes a gente tinha essa equação, essa daqui, o que, com a relação entre as acelerações dada pela escolha dos eixos, dava para a gente duas equações com 3 incógnitas, e a terceira equação vinha de onde? Da igualdade entre T1 e T2. Sem essa igualdade, a gente precisa de uma terceira equação, e ela vem justamente do quê? Da segunda lei de Newton para a rotação da polia, que dá para a gente diretamente o quê? A diferença de tensão entre os pedaços do fio. T2 menos T1, a diferença entre a tensão no fio nesse pedaço e nesse, vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular sobre o raio. E qual a relação entre aceleração angular e aceleração linear dos blocos? Bom, aqui a gente tem a aceleração
a aceleração angular e o raio. Então, a gente pode, inclusive, escrever aqui a aceleração dos blocos, ou aceleração linear de um ponto aqui na borda, sobre R, então a gente fica com R ao quadrado. Cuidado pra caramba! Isso daqui não é a massa da polia, beleza? E fica já na cara que, desprezando a massa da polia, o momento de inércia, que é aquela integral lá, tá? Ou se vocês preferirem, a soma aqui nos pedacinhos de massa. Ignorar a massa da polia é ignorar não só a massa total, mas cada pedacinho de massa. Então, cada termo aqui dessa somatória, ou cada diferencial de massa aqui, a gente está levando a zero. Então, o momento de inércia, desprezando a massa, ele vai também a zero. Com isso daqui indo a zero, a diferença entre as tensões vai a zero e a gente recupera o que a gente tinha antes, que é tensões iguais em todos os pontos do fio. Agora tem uma inércia entre um pedaço e outro, tem uma inércia acelerada entre um pedaço e outro. Portanto, vai ter uma diferença aqui nas intensidades das tensões. Por fim, o enunciado diz para a gente que essas acelerações aqui são todas positivas. A gente colocou os eixos no sentido que ele diz que estão as acelerações. Portanto, aqui todo mundo maior que zero, certo? Tá? Então, a gente tem, primeiro, sendo isso daqui maior que zero, a gente tem o peso do 2 maior do que a tensão 2. E sendo isso daqui, certo? Maior do que zero, a gente tem a tensão 2 maior do que a tensão 1. Ainda bem, porque assim a gente tem, com a tensão 2 menor do que o peso do 2, a gente tem ele acelerado para baixo. E com a tensão 2 maior do que a tensão 1, a gente tem a polia com aceleração angular para dentro. E bom, com T1 positivo, certo? A gente tem o 1 acelerado para a direita. E a ordem crescente é então o peso do 2 maior do que a tensão 2, por sua vez maior do que a tensão 1. A lógica e os princípios dessa análise toda aqui que a gente fez é o que vocês vão aplicar em questões envolvendo polias massivas. Últimos comentários, tá? Eu não vou falar de momento angular para vocês, mas é algo utilizado em Física 2. Então, aqui no material complementar dessa semana, vocês têm, além das aulas do Mauro Copelli, que vocês podem, depois de terminar o semestre, assistir. Aqui, nessa parte extra, tem o vídeo que é a melhor síntese que eu já vi, de momento angular, e alguns vídeos de divulgação científica, tá? São muito bem feitos também, sobre precessão, giroscópios. Daí entra algumas aplicações aqui, extras para vocês, tá? Alguns efeitos interessantes e alguns efeitos bem malucos, tipo esse. Pois é. Mesmo para corpo rígido, rotação pode ser uma coisa bem maluca quando o eixo de rotação não está fixo. Está longe do nível de Física 1, não é nem no nível da disciplina de Dinâmica, mas pode ficar no mínimo de curiosidade para vocês. E também tem simulações. Em particular, eu recomendo que vocês brinquem com esse joguinho aqui, tá? Aqui a ideia é vocês equilibrarem. Vocês podem colocar em algum lugar e... Vamos lá.
Bom, mesma massa, certo? Eu vou colocar aqui a mesma distância, eu tenho um eixo de rotação aqui e equilibrou. Bom, eu tenho essa tábua aqui, um eixo de rotação aqui no meio, certo? Eu preciso, para equilibrar, que o torque resultante seja nulo. Que forças que estão agindo aqui na tábua? Bom, a gente pode até ficar tentado a falar que tem o peso aqui agindo na tábua. Mas, muito cuidado, porque a gente sabe que o peso é uma força que a Terra faz nesse carinha, e se ele está em equilíbrio, significa que a normal está equilibrando o peso. E a reação a essa normal aqui, nesse objeto de 15 quilos, é a força que ele faz na tábua, porque essa normal a tábua faz nele. Então, a reação é essa força aqui. Então, o diagrama de corpo livre aqui da tábua vai ser uma normal e outra normal. E essa normal só vai ser igual numericamente ao peso desse cara se ele tiver em equilíbrio. Aqui, ó, vai ter um intervalo de tempo em que vai estar acelerado, certo? Daí as normais na tábua não seriam iguais aos pesos dos objetos sobre ela. Só para deixar isso bem claro para vocês levarem de herança para as próximas disciplinas. E bom, pessoal, é isso. Nosso último vídeo. Bons estudos, valeu pelo semestre e cuidem-se.